Mateus 7:17. Quantos encontraram? Diga amém. Diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos. Diga comigo: assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Versículo 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém, queridos? O tema desta palavra nesta noite é frutificando para Deus. Amém? Frutificando para Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o desejo de Deus é que nós possamos frutificarmos, amém? O desejo de Deus é que você possa frutificar, produzir frutos. E eu tenho visto o quanto nesses dias Deus tem nos agraciado, o quanto nesses dias Deus tem nos alcançado. Cada dia a gente percebe pessoas crescendo espiritualmente, pessoas alcançando um nível maior de maturidade, pessoas se envolvendo. Então a árvore boa, ela produz bons frutos. A árvore boa, ela produz bons frutos. E nós conhecemos, a árvore pelos seus frutos, sim ou não? Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, lá na fazenda onde meu pai arrenda, então lá tem 3 pés de laranja. Então tem um daqueles pés de laranja que ele tem a melhor laranja que eu já chupei na minha vida. Aquela laranja amarelinha, Paulo, lá daquela primeira fazenda sua, você lembra? É amarelinha, né? Que laranja deliciosa. Então, quando eu olho para aquele pé de laranja, eu logo digo: essa aqui é melhor. Né? Mas, porém, tem outros 2, um é melhorzinho um pouquinho, mas tem um que é azeda. É azeda, né? E nós sabemos quando é azedo, quando o fruto daquela árvore não é bom. Então, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, frutos bons são importantes nas nossas vidas. Frutos bons são importantes nas nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Onde nós estivermos, é importante que nós possamos produzir bons frutos. É importante que através da minha vida, através da sua vida, possa fluir bons frutos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Mas o desafio de produzir, de frutificar, continua. O desafio continua. E muitas vezes nós olhamos para nós e até fazemos aquela pergunta: será que eu estou frutificando? Né? Ou muitas vezes nós até liberamos esta palavra, mas aquela pessoa, ele não produz frutos, eu não consigo ver frutos, enfim. E às vezes nós até começamos a questionar. Mas quem disse que iria ser fácil? Amém? É um desafio, sim. O desafio continua. Mas é possível, amém? Você pode dizer para esta pessoa que está do seu lado: mas é possível
Então a Bíblia nos compara como uma árvore. A Bíblia nos compara como uma árvore, né? Abre a sua palavra no Salmo 92, 12. Então olha só o que diz: o justo florescerá como a palmeira. Amém? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda o que, irmãos? Muitos frutos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de serva e de verdor. Quantos mais experientes nós temos aqui? Tem uma promessa de Deus para a sua vida aqui. Amém? Né? O Pedro mais experiente, o Paulo mais experiente, o Ricardo mais experiente, né? O Zequinha mais experiente, enfim. Olha só a promessa de Deus aqui para a sua vida. O Humilde é mais experiente, né? Pastor Abel, olha só, o pastor Abel está com os cabelos já branquinhos, né? O Paulo, segundo Paulo aqui. Então, na velhice ainda produzirão frutos. Diga comigo, vai produzir frutos. Então a Bíblia nos compara, nos assemelha com a árvore. Sempre nós, quando estamos lendo a palavra de Deus, nós percebemos que sempre está fazendo menção, nos assemelhando com a árvore, né? Jeremias 17, versículo 7, Salmo 1, versículo 3, está sempre nos comparando com a árvore. Amém, queridos? Então, isso aqui é algo tremendo. Mas agora, como frutificar? Qual é o caminho que devemos fazer? Como cristãos, como líderes, qual deve ser o caminho que nós precisamos percorrer para que nós possamos então produzir frutos? E eu separei algumas coisas aqui para a gente estar conversando nesta noite. Abre comigo em 2 Pedro 1, versículo 5. Amém? Alguns aspectos importantes para que nós possamos então frutificar. Isso aqui é algo tremendo. Olha só, posso ler? 2 Pedro 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Amém? Então eu consigo ver aqui um princípio tremendo, um caminho tremendo para que nós possamos crescer em frutificação. Então, a primeira coisa que eu consigo ver é que a nossa fé, ela precisa ser associada. A nossa fé, ela precisa ser associada, ela não pode caminhar sozinha. Nós precisamos acrescentar à nossa fé esses 7 elementos de santidade. Não necessita ser em sequência. Amém? Não necessita ser em uma sequência, mas que seja algo paralelo, algo que caminha junto, algo que anda junto. Então olha só o que diz o versículo 5: associai com a vossa fé o quê? A virtude.
com a virtude o quê? O conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então a fé, ela precisa andar de mãos dadas com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com o amor. Então não basta apenas ter fé. Não basta apenas eu dizer que eu tenho fé. Fé sem estas qualidades, ela é inoperante. E o apóstolo Pedro aqui lhe diz, olha, associai com diligência, associai com empenho, associai com força, juntamente com a sua fé, a perseverança, o domínio próprio, a piedade. Amém, queridos? Porque muitas vezes nós vemos pessoas cheias de fé, pessoas que até têm um discurso de fé, mas de repente nós não conseguimos ver essas qualidades fluindo na sua vida. Amém? E se nós possuirmos essas qualidades cada vez mais, elas nos ajudarão a sermos frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Nós não seremos inativos, nós não seremos infrutíferos, nós não seremos inativos, sem ação, nós não seremos infrutíferos, infrutuosos, que não dá fruto, que não pode produzir. Amém? Então isso aqui é algo tremendo. Se possuirmos essas qualidades, cada vez mais, elas nos ajudarão a crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Ela vai nos ajudar no crescimento do conhecimento com relação ao Senhor Jesus. Amém? Olha o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Olha só que tremendo, hein? Nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas que têm um pleno conhecimento. Tem muitas pessoas que têm pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é somente um amontoado de conhecimento. É teórico. Não tem prática. A prática não flui através da vida dele. Quantos estão entendendo? E isso aqui é algo tremendo para as nossas vidas nesses dias. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Olha, se estas coisas estiverem em você, se essas coisas crescer na sua vida, olha, vocês não serão inativos, nem serão infrutuosos. Vocês terão ação, vocês produzirão frutos, e esse conhecimento para com o nosso Senhor Jesus nos leva a ter uma vida frutífera. Amém? Nos leva a ter uma vida frutífera. É isso que o texto está dizendo. Amém, queridos? Então, quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil você buscar conhecimento?
nós acabamos de formar uma turma. Então não é fácil buscar conhecimento. Não é fácil você se dobrar na Bíblia, em livros. Não é fácil você fazer um curso. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil ter domínio próprio? Quantos não têm sido reprovados com respeito ao domínio próprio? Quantos não têm, sido infrutuoso porque não tem domínio próprio? Quantos não têm conseguido perseverar? Quantos não têm conseguido ter uma vida de piedade? Quantos não têm conseguido ter o amor de Deus no seu coração fluindo? Mas estas coisas em nós, aumentando em nós, faz com que nós sejamos frutíferos. Amém? Então qual que é o caminho? O caminho é esse: associar a nossa fé com diligência, com empenho, com força. Associar o que, bispo? Conhecimento. Que possamos ter o conhecimento de Salomão, amém? Associar a nossa fé o domínio próprio. Associar a nossa fé a perseverança. Associar a nossa perseverança a piedade. E a piedade a fraternidade. E a fraternidade o amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre comigo em João 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Estamos falando de alguns aspectos que nos leva a termos uma vida frutífera. João 12, versículo 24. Quantos encontrou? Diga amém. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Bispo, como ter uma vida frutífera? Segunda coisa, a semente tem que morrer. Amém? A semente tem que morrer. Para que nós possamos produzir frutos, nós temos que morrer. Morrer para o mundo. Morrer para as nossas próprias vontades. O nosso ego tem que estar pregado na cruz. As minhas próprias vontades têm que estar na cruz, para que a vontade do Senhor flua sobre a minha vida. Amém? Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se ele cair na terra e ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Então essa aqui é uma morte boa. Jesus está falando dele. Jesus está falando de si. Isso aqui aponta para o tipo de morte que o Senhor veio, para o tipo de morte que ele cumpriu. Então ele deixou a sua glória, deixou os céus e veio e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e juntamente com ele veio quem? A humanidade. Quais foram os frutos de Jesus? O resgate da humanidade. Amém, queridos? Então Jesus, ele foi o grão de trigo. Então se quisermos sermos frutíferos, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus, tornando um grão de trigo. Você precisa tornar um grão de trigo nessa noite. Amém? Você precisa tornar um grão de trigo. E não só tornar um grão de trigo, mas morrer. E aí, você vai produzir muitos frutos. Amém? Nós vamos produzir muitos frutos.
Mas se não morrer, vai ficar o quê? Só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Então, vou te fazer uma pergunta. Você vai morrer ou viver? Morrer. É isso mesmo, queridos. Mas tem muitas pessoas que estão preferindo viver. Tem muitas pessoas que estão preferindo viver. Então, quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder vamos ler o versículo? Abre lá em Marcos 8:35. Marcos 8, versículo 35. Então isso aqui é algo legal. Todos encontraram? Então diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Vamos ler o 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diga misericórdia. Então olha só. Quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder vai ganhar. Amém? Você renuncia aqui e recebe as pedrinhas no céu. Aleluia. Abre comigo em Filipenses também 3, versículo 8. Olha só como Paulo tratava as coisas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só o que o apóstolo está dizendo. Sim, olha, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Está falando de coisas mesmo, irmãos. Amém? E eu ainda tem mais, eu as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então no reino de Deus a matemática é assim: você perde para ganhar. Amém? Você perde para ganhar. Vamos também em Mateus 13, vai comigo lá. Olha só o que diz Mateus 13, versículo 22. Olha só que aspecto interessante também. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam e fica o que, irmãos? Como que fica, irmãos? Fica infrutífera. Por isso que Paulo, ele diz: olha, isso para mim, eu os considero como perda, refúgio, né? Porque esta semente que cai entre espinhos, os espinhos sufocam ela, e esses espinhos aqui falam dos cuidados do mundo, das fascinações do mundo, e o que acontece? Até nasce, mas fica infrutífera. Então o que é que nos impede de produzir frutos? Pode dizer comigo. O mundo. As coisas. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos? As fascinações, né? Este século. Isso
não nos deixa produzir frutos. Então a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos, dificilmente ela vai frutificar. Sim ou não? A Bíblia está dizendo. Não é verdade? E lá o apóstolo Pedro está dizendo que a ausência de conhecimento, de virtude, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de amor, nos deixa infrutuosos. Quantos estão entendendo? Mas eu quero compartilhar algo mais com vocês. Abre comigo em Lucas 13 agora. Estou falando de alguns princípios para que nós possamos frutificar. Bispo, quais são esses frutos? Você deve estar perguntando. São frutos de uma vida que está conectada no Senhor Jesus. Quais são esses frutos? Frutos do Espírito. Amém? Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Aqui tem princípio aqui também. Tem revelação aqui também. Bispo, o que você consegue ver aqui? Então, primeira coisa, a figueira é um símbolo de Israel. E onde é que esta figueira está plantada? Numa vinha. A figueira está plantada numa vinha. Quem é o homem? Deus. Quem é o viticultor? Jesus. Então o homem veio e não tinha fruto. E aí ele queria cortar. Mas aí o viticultor intercedeu. Não, olha, deixa mais um pouco. Vamos adubar a terra. Vamos cavar em volta. Vamos fofar do lado. Vamos colocar adubo. E então, daqui 1 ano o Senhor volta. Queridos, tem revelação aqui, amém? Tem revelação aqui. De repente, não está produzindo frutos, mas tem um caminho. O caminho dado aqui pelo viticultor foi para limpar, né? Para dar uma limpada, retirar as pedras, retirar os matos, cultivar, fofar a terra. Depois, fazer o que? Adubar. Então eu consigo ver aqui um caminho para que nós possamos frutificar. Então o viticultor que é Jesus, ele quer limpar. O viticultor que é Jesus, ele quer arar essa terra. Ele quer fofar essa terra, ele quer tirar os matos. E o que é que limpa? A palavra. A palavra limpa. Vós já estáis limpos pela palavra. O que limpa é a palavra. O que tira as pedras, o que tira a sujeira é a palavra de Deus. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nós vamos buscando nos santificar. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, nós
vamos trazendo conhecimento, e esse conhecimento vai gerando mudança nas nossas vidas. Amém? Isso aqui é interessante. Então tem que fofar, e de repente você é esse viticultor, lá na sua célula, com o seu discípulo. De repente tem que dar uma limpada, para produzir mais fruto. Amém, discipuladores? Tem que dar uma limpada. O discipulador chega e consegue ver ali algumas manchas que precisam serem limpas, que precisam serem tiradas. Está duro ali em volta, né, da árvore, está duro, o chão está firme, está impenetrável. E aí de repente vem a água, vem regar, e a água não consegue aprofundar até as raízes. E o que é que traz força para a árvore? O adubo. O que o adubo faz? Revigora, sim ou não? Né? O adubo, ele revigora. O adubo, ele muda o aspecto, a planta fica verdinha, né? Você chega no Carrefour, e ali tem muitas plantas. E aí quando você chega lá, aí você percebe que as rosas estão uma maravilha. Sim ou não? Que rosas lindas! Mas você tira de lá, não passa muitos dias, elas começam a murchar. É incrível, né? Então, o que é que dá força para o cristão? O que é que revigora as nossas forças? A oração. A oração. A oração, né? É esse adubo, quando você vai para a presença, quando você busca, e de repente você se levanta e você se sente forte. E esse viticultor disse: olha, vamos esperar um tempo. Esse tempo ele é importante, é o tempo da avaliação. Olha, vamos esperar mais um ano. É muito importante isso para nós também, essa avaliação. Como discipuladores, como líderes de células. A gente fazer essa avaliação. Fala, não, vamos esperar mais um pouco. Vamos aplicar a palavra, vamos aplicar a oração, vamos regar com água, né? Água da vida, o rio de águas vivas. É isso que nós precisamos fazermos nesses dias. Então, o que é que produz frutos? Quem é que disse isso aqui? O viticultor. Sim ou não? O viticultor. Foi ele que disse. Foi ele que falou que era importante limpar, que era importante adubar. Amém? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Por último, né? Abre comigo em João 15. Nós estamos falando de princípios para uma vida frutífera. Então hoje você vai sair daqui sabendo de tudo. João 15. João 15, versículo 4. Como produzir frutos? Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem dúvida, queridos, para termos uma vida frutífera, nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus.
sem dúvida, para que nós possamos frutificar, nós precisamos permanecer nele. Permanecer em mim, eu vou permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nem vocês podem produzir frutos. Amém? Mas aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim nada podeis fazer. Como produzir frutos? Como desenvolver uma vida frutífera? Como sermos cristãos frutíferos? Como, irmãos? Permanecendo no Senhor, aproximando de Deus cada dia mais. Agora, todos esses frutos vão ser um grande testemunho para nós sermos uma influência nas pessoas que estão próximas de nós. Podemos dizer que esses frutos aqui é ganhar almas? Podemos. Mas literalmente está falando de frutos de uma pessoa que está ligada no Senhor. Frutos do Espírito mesmo. Amém? Glória a Deus. Agora, veja o versículo 16. 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vula conceda. Amém? Então não foste vós que me escolheste, foi o Senhor que nos escolheu. Para qual propósito o Senhor nos escolheu, queridos? Para qual propósito? Para quê? Para que vocês vades, né? Essa tradução aqui ela é um pouco indiana, né? Até índio. Para que vades? Olha, eu vos escolhi para que vocês possam ir. Eu vos escolhi para que vocês possam ir. Ir para onde, irmãos? Para onde você for. É no trabalho, é na sua família, é na sua célula. Onde você estiver, você é um escolhido do Senhor. Onde você estiver, é para que você esteja ali, para que você possa produzir frutos. E frutos que permaneça em você, permaneça na vida que for impactada através da sua vida. Então isso aqui é para nós nesta noite. Amém? Como ter uma vida frutífera? Você pode ficar de pé. Então vamos lembrar aqui a mensagem, para você sair daqui edificado, amém? Então, primeira coisa, quem lembra? Lá em 1 Pedro, associai a vossa fé com diligência, com empenho, com força. O que nós vamos associar à nossa fé? Nós vamos associar essa fé à virtude. Diga assim comigo, virtude. Diga comigo, conhecimento. Diga comigo, domínio próprio. Diga comigo, perseverança. Diga comigo, piedade e amor. Essas coisas estando em vós, vocês vão produzir frutos no pleno conhecimento do Senhor Jesus.
vocês vão produzir frutos. Amém. Segunda coisa, quem lembra? Quem lembra? Esqueceram? A semente tem que morrer. A semente tem que morrer. Se a semente morrer, ela vai produzir muitos frutos. Terceira coisa, fomos plantados pelo Senhor. É porque eu não disse esse título, mas fala lá da figueira, que o Senhor foi buscar frutos nela e ela não tinha frutos. Terceira coisa, tem que limpar. Amém? Tem que limpar, tem que colocar adubo, tem que regar. Terceira coisa, palavra de Deus, oração. Amém? Muita comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quarta, permanecer. Se permanecer, se estivermos ligados, conectados no Senhor, nós vamos produzirmos frutos. É inevitável, queridos, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, nosso dia a dia com o Senhor, vai manifestar a vida dele em nós e através de nós. E aí as nossas células não serão mais as mesmas. Os nossos discipulados não serão mais os mesmos. Os nossos encontros não serão mais os mesmos. A minha família, a sua família não será mais a mesma, porque a vida de Deus está fluindo. No seu trabalho, o seu trabalho vai ser o melhor trabalho, porque onde você chegar, a vida de Deus está fluindo. Porque você está conectado nele, você é voz de Deus, você é instrumento de Deus, está fluindo, através da sua vida está fluindo. Esse relacionamento com Deus está fluindo aqui nessa esfera. Amém?